Fala pessoal, hoje eu estou trazendo aqui a análise da Gafisa. Eu vou fazer essa análise um pouco mais rápida do que eu fiz para as outras empresas aqui do canal, tá? Tentando ter um vídeo um pouco mais curto e um pouco mais direto ao ponto aqui sobre essa companhia. Bom, vamos começando aqui. Em primeiro lugar, contar um pouco da história aqui, né? A Gafisa é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, tá? Que tem um grande volume de entregas no seu histórico. Uma empresa que teve IPO lá em 2006, tá? No boom do mercado imobiliário brasileiro e que na desaceleração econômica ali de 2015, 2016, ela acabou tendo uma derrocada, né? Durante o ciclo então de alta, ela teve uma expansão acelerada, tá? E tomou um grande volume de dívida. Na desaceleração econômica ocorreu uma série de distratos dos seus contratos de venda dos imóveis e ela acabou ficando empresa com um estoque alto, uma dívida alta e entrou numa crise, né? Ela passou por vários processos aqui, né, de tentativa de turnaround, tá? Fez o spin-off da Tenda, uma construtora de mais baixa renda, tá? Passou a focar no segmento de alta renda e fez vendas de ativos aqui, sucessivos aumentos de capital, tá? Desde 2018 tem ocorrido uma série de mudanças na liderança, desde diretoria até os acionistas, tá? Passaram pelo acionista da companhia, grupos como GP Investimentos, GAV Investimentos e até o mega investidor Nelson Tanuri. Essas disputas têm sido públicas e até envolvendo a justiça e câmaras de arbitragem, tá? É, Talvez o exemplo mais clássico aqui do recente, né, é a disputa entre a Ash Capital e as empresas do Nelson Tanuri, né, que tem participação aqui na Gafisa, onde a Ash tem alegado que o Tanuri tem exercido controle sobre a Gafisa, mas sem cumprir algumas obrigações como o Poisson Peel e a oferta pública de aquisição consequente. A Ash tem tentado destituir administradores, né, cancelar atos societários, inclusive atos de aumento de capital e suspender direitos dos acionistas infratores. E essa disputa está se arrastando aí por justiça e câmaras arbitrais, tá? A gente vai ver outros pontos aqui dessa disputa mais para frente. Bom, passando para o lado direito aqui do slide, hoje a Gafisa está com uma capitalização de mercado de aproximadamente 70 milhões de reais, está com um preço ali que está oscilando em torno de R$ 6,50 por ação, tá? Uma capitalização bem pequena, a gente vai ver mais para frente. As ações, e é bom dizer que vem sofrendo sucessivas quedas, tá, de preço, grupamentos e emissão de novas ações com preços baixos, tá, que tem resultado de uma diluição significativa dos acionistas ao longo do tempo, tá? O que tem sido bem impactante aqui para quem é um acionista da Gafisa. Vamos passar para o próximo slide para a gente ter uma ideia do que aconteceu com a Gafisa e aqui comparando com a Cyrela, tá? Desde o IPO da Gafisa aqui em fevereiro de 26, tá? O retorno das ações da Gafisa foi basicamente perdeu tudo, tá? Perdeu 99,9%. Só nos últimos 5 anos perdeu 99%. Nos últimos 12 meses, 81%. Tá? São quedas bem expressivas, comparando aqui com uma das empresas que deu certo no mercado imobiliário, Cyrela, né? Com retorno expressivo aqui, sem contar os dividendos pagos ao longo do caminho. Para ilustrar aqui como é impressionante essa queda, né? E como nunca dá para dizer que a empresa chegou no fundo do poço do preço de suas ações, do IPO até 22 de 10 de 2020, a empresa já tinha caído aproximadamente 93%. Tá? Talvez tivessem pessoas ali que tivessem entendido que ela chegou no fundo do poço, tá? Nessa data aqui, mais ou menos. Só que de lá para cá, se tivesse comprado então em 22 de 10 de 2020, até hoje você teria perdido 99%. Tá? Então, mesmo depois de cair em 93, ainda pode cair em 99. Bom, passando para o próximo slide, entrando um pouquinho mais em detalhes aqui da companhia, o que eu vejo como fortalezas e fraquezas da Gafisa, tá? Começando aqui pelo lado das fortalezas, tá? Uma construtora experiente, tá? Antiga, que tem um corpo técnico aqui relevante, que foca em alta renda, tá? Em São Paulo e Rio de Janeiro, que são segmentos aqui que são resilientes ou costumam ser resilientes a crises econômicas, tá? Esse é um ponto atrativo. A companhia tem um preço hoje sobre o valor patrimonial extremamente atraente,
Tá? O preço, quando a gente falou, o market cap dela tem 70 milhões, ela tem um valor patrimonial aqui de cerca de 2 milhões, que dá mais ou menos 0,03, tá? Um desconto de 97%. Mesmo se a gente realizar um impairment, que a gente vai ver mais pra frente, do empreendimento Costa do Peró, ficaria ainda em torno de 0,05. Tá? Essa capitalização de mercado baixa, né, esses 70 milhões que ela está valendo, significa um potencial alto de crescimento. Né? A empresa já valeu muito acima disso por bastante tempo. Então significa que pode ser que esse valor retorne de alguma forma. Outro ponto que eu entendo que é uma certa fortaleza comparativa, digamos, é que acionistas atuais e novos de uma oferta subsequente, né, de um follow-on que teve recentemente cerca de 2 ou 3 meses, e chegaram a valor na ação a R$ 20 por ação, tá? Sendo que hoje a gente tem essa possibilidade de comprar essa ação por cerca de R$ 6,50. Então é só pensar assim, tiveram pessoas, novos acionistas atuais que colocaram dinheiro há pouco tempo num preço muito maior do que a gente está podendo comprar hoje, tá? Então, comparativamente, esse é um ponto forte também. E agora, passando para o lado direito aqui das fraquezas da companhia, primeiro, né, tem uma governança fragilizada com disputas societárias históricas entre os acionistas e incerteza quanto ao futuro, tá? Que é o tema de muitos controladores que passaram, com muitas brigas societárias, com muita disputa também na própria administração da companhia, tá? Que cria bastante incerteza aqui e insegurança para um novo investidor entrar nessa companhia. Outro fator muito importante é o risco judicial arbitral devido aos processos relacionados à governança, tá? Que podem gerar perdas materiais aqui, custos elevados para a companhia. Tá? São processos que estão associados à diluição, transações com partes relacionadas ao controlador. Tá? Esses temas aqui são bem relevantes e podem ser bem impactantes. Tá? Outro ponto que tem que ser de grande atenção aqui, esse market cap baixo cria uma oportunidade de um follow-on, tá? Podendo causar uma diluição bem significativa para os acionistas que entrem no papel agora, tá? Então, e no histórico recente é que a companhia realmente tem feito isso, tá? Tem emitido mais ações e diluindo e tem feito isso há anos, tá? Então, realmente nada que impede disso continuar acontecendo. Tá? Outro ponto bem relevante negativo aqui da companhia é o endividamento alto e caro. Tá? A gente vai ver mais pra frente quando a gente olhar para a dívida. Isso drena caixa, drena valor residual, tá? E traz também um risco de refinanciamento no curto prazo. Tá? A companhia tem um saldo relevante a refinanciar no curto prazo e é um pouco incerto de se ela vai conseguir fazer isso, né? E especialmente considerando que um dos bancos aqui que parecem ser um banco de relacionamento dela, que é o Banco Master, está passando hoje por uma situação complicada também. Tá? Bom, outro ponto negativo são as reclamações de clientes relacionadas à qualidade dos apartamentos adquiridos, tá? Que indica aqui uma dificuldade operacional da companhia, apesar da sua experiência. Tá? Isso é ilustrado aqui pela nota da companhia no Reclame Aqui, com uma nota de 5.2, tá? Bastante baixa comparado com pares aqui. E outro ponto aqui é mídias negativas associando a empresa ao Banco Master. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Aqui, essa primeira parte aqui, eu tentei resumir mais o negócio e agora eu vou entrar um pouco mais no balanço e no final eu faço um resumo e comento um pouquinho de acontecimentos recentes. Tá? Para quem não está interessado muito no balanço, pode pular daqui para frente que a sessão vai demorar um pouquinho mais. Tá? Bom, partindo aqui então para a análise do ativo circulante. Tá? Em primeiro lugar, aparece aqui que é um caixa bem pequeno, né, 3 milhões. Títulos e valores imobiliários tem cerca de 200 milhões. Desses 200 milhões, 190 não estão disponíveis imediatamente e são empréstimos associados a andamento de obras a serem liberados, tá? Que eles chamam de aplicações financeiras restritas. Tá? Ou seja, valor aqui que está numa conta, mas que ele não tem acesso a qualquer momento. Tá? Então, acho que não sei se dá para dizer que é uma definição de caixa isso. Outros itens muito relevantes aqui no balanço circulante são as contas a receber, tá? Cerca de 1 bilhão. Tá?
Imóveis a comercializar, cerca de 1,3 bilhão. Tá? Dentro dessa rúbrica aqui, vai ter um saldo também no longo prazo, mas a gente tem 785 milhões de terrenos, tá? 762 milhões imóveis em construção, tá? E cerca de 664 são imóveis já concluídos, tá? Então aqui parece que terrenos realmente ela está negociando, tá colocando nessa rúbrica aqui, quer dizer que talvez ela não vai desenvolver esse terreno ela mesma, ela pode vender para outra construtora, né? Esse 761 é o que ela está construindo, né? E o 164 é o que já está pronto para vender. Tem rubricas menores aqui, né? Outra rubrica que vale destacar é essa demais ativos. Tá? Dentro de demais ativos tem 141 milhões de sentença arbitral, tá? Que ela ganhou com outros construtores e sócios, e 162 milhões de crédito a receber relacionado a processos transitados em julgado. Tá? Aqui na parte de baixo do slide eu coloquei a nota 4.2, que se refere aqui aos títulos de valores imobiliários, só para a gente ver que realmente como as aplicações financeiras restritas aqui correspondem a maior parte desse saldo. Tá? Mais para frente a gente vai ver no saldo não circulante aqui os fundos de investimento, onde ela tem participação. Vamos seguindo por enquanto. Aqui eu coloquei a outra nota, né, que é a nota 6. Aqui é, de novo, ativo circulante, mas eu coloquei só para a gente ter uma visão da nota 6, onde a gente vê o saldo de terrenos, né, o saldo de unidades concluídas e o saldo de imóveis em construção. Aqui, tá? E aqui a nota 7, né, onde tem os demais ativos, para a gente ter ideia dos saldos que tem aqui. Eu coloquei os dois mais relevantes, na sentença arbitral e o créditos a receber de ativos jurídicos, mas tem outros também aqui relevantes, por exemplo, depósitos judiciais, que é saldos, contas bloqueadas, né, devido a depósitos judiciais, e outros itens aqui, como adiantamento de fornecedores, enfim. Agora, passando para a análise do passivo circulante, em primeiro lugar, destaca aqui quase metade desse passivo circulante é dívida de curto prazo, né? 933 milhões de reais estão nessa rúbrica, tá? Somando aqui empréstimos com debêntures. O que já ilustra aqui um pouco do que a gente falou do risco de refinanciamento. Vale destacar aqui também que apesar que a gente tem uns saldos aqui de provisão, né? A companhia informa no balanço que há cerca de 1,1 bilhões de demandas judiciais com probabilidade de perda possível, tá? Dos quais 222 milhões estão provisionados, tá? 180 milhões aqui na parte circulante. Bom, outras rúbricas aqui, obrigação por compra de imóveis, tá? 138 milhões aproximadamente. Fornecedores, né? Um saldo de 163. E outras obrigações aqui, esse saldo de 334, né, que a gente vai analisar aqui nessa nota aqui embaixo, nota 11, inclui 183 milhões de obrigações com investidores, tá? Distratos de 80 milhões, e outros itens aqui que acho que não vale a gente ficar mencionando, notas promissórias, por exemplo, aquisição de participações, que são da atividade normal da companhia. Né? Agora, passando aqui para o ativo não circulante, agora a gente vai olhar para os títulos de valores imobiliários, aqueles saldos que a gente falou de FIPS, né, são 184 milhões, tá, referentes a FIPS, 164 milhões de investimentos no Shopping Fashion Mall e 120 milhões no Jardim Guadalupe, tá, ambos shoppings no Rio de Janeiro. Que representa essa rubrica aqui. Longo prazo também tem contas a receber, tá? Isso aqui é da venda dos imóveis, né, da incorporação. Imóveis a comercializar, talvez aqui estejam os terrenos, né, que ela vai realizar a longo prazo, ou pelo menos parte dos terrenos, né, metade. E tem também esse saldo com partes relacionadas, né? Aqui, geralmente, pelo que eu vi nas notas, se refere a mútuos dados pela Gafisa, tá? De maneira geral, para outros participantes do consórcio para que ela consiga avançar ali os empreendimentos. Tá? Outro item aqui é instrumentos financeiros. Instrumento financeiro, não sei porque ela reportou dessa forma, né, mas
parece ser uma participação societária, tá? E uma investida no setor imobiliário com foco em construção e restauro do varejo, mensurado a valor justo, tá? Não sei porque reportou aqui e não dentro de investimentos em participações, tá? Isso realmente não ficou claro no balanço. Passando aqui agora para esses saldos mais abaixo, investimentos para participações societárias, tá? São empreendimentos controlados em conjunto ou coligados, tá? Todos geralmente imóveis, onde ela tem alguma participação que ela não está consolidando, tá? E também aqui vale notar as propriedades para investimento, tá? Que é um saldo de 576 milhões que até cresceu em 24, tá? Isso aqui é referente a essa propriedade chamada Costa do Peró, tá? E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho olhando para esse quadro aqui embaixo, tá? Esse empreendimento, ele é lá em Real do Cabo, né, no Rio de Janeiro, e ele está parado desde 2014 pela Justiça, devido a ele estar numa região de proteção ambiental, tá? Uma APA, uma área de proteção ambiental. Ainda que tenha, né, a licença do órgão estadual responsável, tá? A Justiça mesmo assim decidiu parar devido a essa incongruência, que ele está dentro de uma área de proteção ambiental. Em 2021, a Gafisa, pelo que eu entendi, é que ela tinha uma participação nesse empreendimento, mas não tinha todo, tá? A partir de 2021, ela pagou para a empresa Wotan, que é do grupo do Nelson Tanuri, tá? Um dos investidores aqui da Raizen, através de debêntures conversíveis, tá? 245 milhões e meio de reais pela aquisição deste outro empreendimento, tá? Sendo 190 milhões referente à ágio na aquisição, tá? Ágil é quando você paga um valor maior do que o que está registrado no patrimônio líquido da empresa que está adquirindo, tá? Enfim, essa foi pago com esse debênture conversível, né? Essa debênture conversível, salvo engano, ela foi atualizada por 100% do DI, ela tinha vencimento em dezembro de 24 e ela foi convertida em ações já da companhia naquela data, tá? Que causou aqui também uma diluição bem representativa para os acionistas da companhia, tá? Ela chegou a ter um saldo de aproximadamente 350 milhões e, enfim, isso foi tudo incorporado aí ao capital da Gafisa. Esse processo relacionado a esse empreendimento, ele está se arrastando na justiça até os dias de hoje, tá? Ele já está definido em segunda instância, mas cabe apelação aqui da Gafisa e na justiça, né, no STJ e no STF, e tem tido aqui até a segunda instância pelo menos decisões desfavoráveis, tá? Continuidade do empreendimento e necessidade de reparação ambiental nas áreas trabalhadas, tá? Que quer dizer que não só ela vai talvez perder esse valor, como também ter que ressarcir, né? Ter que reparar ali o lugar onde ela já fez alguns trabalhos. Esse valor, tá? É o que eu comentei quando a gente olhou para o preço sobre o valor patrimonial, né? Que eu sugeri olhar isso aqui como se fosse um impairment, tá? Uma redução desse ativo aqui com uma redução correspondente no patrimônio líquido, tá? Vamos passar um pouquinho para frente aqui e olhar um pouco para o passivo não circulante, tá? No passivo não circulante, tem diversos itens aqui que a gente já comentou, como obrigação de compra de imóveis, né? Impostos, acho que não vale entrar em detalhe, provisões, já comentamos. Nesse slide eu decidi focar nos empréstimos e financiamentos e nas debêntures, tá? E aqui é um ponto realmente acho que vale prestar atenção, tá? A gente não tem abertura de quem são os credores da companhia, tá? Mas olhando por fazendo uma circulação aqui, olhando, por exemplo, no formulário de referência, dá para ver que ela faz negócios com o Banco Master e com a Caixa Econômica, tá? Então, são dois possíveis grandes credores aqui da companhia. De novo, boa parte dessa dívida está no curto prazo, né? Aqueles 932 milhões que representa 57% do total, tá? Que levanta aqui uma questão de, tem uma questão aqui de refinanciamento, né? Essa dívida vai precisar ser refinanciada a curto prazo, a empresa não vai gerar R$1 bilhão para pagar essa dívida, tá? Outro ponto que chama atenção, quando a gente olha os custos da dívida, aqui ela tem CCBs que vão de CDI mais 2 até CDI mais 12,70, tá? Dívidas extremamente caras, tá?
ou dívidas com INCC que vão de 7,80% até 13% ao ano. Tá? Notas comerciais com custo partindo de CDI mais 6,5% até CDI mais 19,5%, ou INCC mais 10%. Tá? Isso aqui é só para ilustrar que é uma dívida bastante cara, tá? Com um custo bem elevado. Tá? Então que é muito difícil você ter um retorno na empresa, né, que compense toda essa dívida. Tá? E ainda mais considerando aqui que é uma dívida bem alta, né? A gente está falando de uma dívida que chegou num patamar aqui de, somando os dois aqui, né, 1 bilhão e 600 milhões. Tá? Uma dívida bem representativa. Vale notar também que essas dívidas têm garantias. Tá? Quase todo endividamento possui garantias reais, tá? Os imóveis e ações das empresas detentoras de tais imóveis, tá? Os empreendimentos. Outra parte menor possui garantia flutuante, tá? Que pode ser, por exemplo, estoque de contas a receber. Quase nada é quirografária, tá? Então quase tudo da dívida tem garantia, tá? Garantias reais ou flutuantes. Esse quadro aqui da nota 9, né, ele está mencionando apenas os empréstimos e financiamentos, tá, que são mais representativos, mas só para ter dimensão também, para não incluir as debêntures por falta de espaço aqui, as debêntures têm um custo de em torno de CDI mais 5, né, as que estão em CDI, e IPCA mais 8, 10, as que estão em IPCA. Tá. Passando rapidinho para olhar o patrimônio líquido, né, como a gente falou, tem esse patrimônio de 2 bilhões, né, muito disso aqui de aumentos de capital que tiveram nos últimos anos, né, que impediram aqui de manter essa empresa ter um prejuízo. Né? E como a gente falou aqui, o ajuste do empreendimento Costa do Peró, né, com uma sugestão de impairment de 576 milhões, ainda sobraria 1 bilhão e 400 milhões de PL, dando ainda um preço sobre o valor patrimonial de 0,5 vezes. 0,05 vezes, tá? Bom, pulando agora para os resultados, para a gente dar uma olhadinha aqui como ela tem performado aqui no primeiro semestre de 25. Bom, em primeiro lugar, destaca aqui, né, como parece que ela tem custos quase, se não um pouco menores, maiores, né, do que a receita operacional. Então a margem parece estar bem prejudicada, tá? Mas aqui cabe destacar que tem um efeito que a companhia reconhece juros capitalizados não pagos, né, como se fossem custos operacionais, tá? Então eu sugeri um ajuste aqui nessa TRI ajustada, onde a gente faz esse ajuste, tá? A gente tira esses encargos financeiros capitalizados, que tem oscilado aqui entre 87 e 80 milhões nesses primeiros semestres aqui comparáveis, e aí sim a empresa estaria reportando algum lucro bruto. Tá? Quando a gente desconta despesas totais, aí sim esse lucro bruto já é praticamente todo consumido. Tá? Bom, boa parte desse resultado também está vindo dessa linha de outras despesas operacionais, tá? Que vem primeiro desse item aqui, né? A atualização do valor justo do empreendimento Costa do Peró, né? Que gerou esse resultado de 77 milhões, tá? Mascarando um pouco aqui o resultado da companhia, e créditos líquidos de ativos jurídicos aí que ela tem ganhado, né, ou demandas judiciais que ela tem perdido, tá? Que também tem engrandecido aqui o resultado da companhia. Tá? Desconsiderando esses efeitos, né, ainda assim o EBITDA ajustado não ficaria muito relevante. Tá? Parece bastante baixo ainda. No primeiro semestre. Né? Aqui no tabela de baixo eu coloquei a DRE ajustada considerando 12 meses, tá? Olhando para o segundo trimestre de 25, os últimos 12 meses, comparando com 24 e 23. Tá? E fazendo todos os ajustes aqui que a gente falou. Tá? Olhando aqui nesses períodos acumulados de 12 meses, o EBITDA ajustado está negativo em todos os períodos. Tá? Então, não é uma análise aqui que traz muitos bons olhos para a companhia. Bom, pessoal, olhando aqui para a parte 2 da DRE, né, do EBITDA para baixo, aqui eu não fiz a DRE ajustada porque teria o mesmo efeito no lucro líquido. Tá? O único ajuste que seria trazer aquele encargo financeiro que estava capitalizado, né, dentro do custo operacional, já que a gente tirou ele lá de cima, trazer ele para dentro aqui da despesa financeira. Tá? Bom, isso não traz muito insight aqui, então acho que não valia a pena fazer. Aqui vale destacar, né, nesses itens, primeiro,
que a empresa teve uma receita financeira bem robusta aqui em 2024, né? Isso veio de operações com derivativos, tá? Associados à debênture conversível, e valorização de cotas de fundo de investimento, tá? Durante esse período aqui. É daí que veio esse super resultado financeiro. Do outro lado aqui está destacando esse imposto de 77 milhões positivo, né, que fez o resultado de primeiro semestre de 25 ser positivo, refere-se a créditos fiscais não constituídos. Tá? A empresa registra aqui nas DFs, né, um crédito fiscal não reconhecido, né, no montante de 700 milhões. Tá? Possibilidade aqui que ela tem de diminuir seus pagamentos de impostos no futuro. Tá? Bom, passando aqui agora, olhando para o fluxo de caixa, tá? Aqui a gente está olhando o fluxo de caixa bem resumido, tá? Eu destaquei só alguns itens. Primeiro, o fluxo de caixa operacional, né? Olhando para o primeiro semestre de 25 contra o primeiro semestre de 24, né? Teve uma queda aqui, mas pelo menos continuou positivo, tá? E aqui eu chamo a atenção para algumas rúbricas, né? Primeiro, contas a receber, né? Que teve uma virada aqui, né? Contas a receber passou a formar mais contas a receber do que ter uma liquidação, né? Então acho que isso prejudicou um pouco essa geração de caixa. Tá? Vou tirar aqui porque está prejudicando a leitura. Imóveis a comercializar, tá? Então teve uma liquidação também menor de estoque aqui, que prejudicou um pouco essa formação de caixa operacional, né? E aí outros itens, né? Também fornecedores aparentemente por aqui parece que rendeu, né? E também esses movimentos aqui com partes relacionadas que passaram a pagar, tá? Ajudou um pouco o resultado. Aí eu destaco outras obrigações, né, que são ou demais ativos, né, que são aberturas que a companhia não dá, mas que são valores também bem representativos, tá? Especialmente essas outras obrigações aqui que conseguiu 200 milhões de caixa no primeiro semestre de 24, tá? Olhando aí então por aqui o fluxo de investimento, eu acho que ele não é tão interessante aqui porque ele mostra um pouco muito movimento da rúbrica títulos e valores imobiliários contra o caixa por si só, tá? Então não é uma rúbrica tão interessante. E olhando mais para baixo, captações líquidas, né? A companhia parece estar pagando mais dívidas do que tomando, pelo menos nesses períodos que a gente está olhando. E aumento de capital que teve lá no primeiro semestre de 24, 100 milhões. E como a gente viu, teve um outro aumento de 88 milhões há pouco tempo, né? Depois aqui do fechamento do primeiro semestre de 25. Vamos avançar aqui, olhar um resuminho do que a gente viu até agora, né? Eu coloquei aqui preço médio e preço final da HFIS em cada um dos períodos, tá? Desde 2020 até agora aqui em 2025, tá? Então lá em 2020, isso aqui já considera os grupamentos, tá? Tava ali em torno de 700, 600 reais, e esse preço vem caindo aqui significativamente, né? Caiu 100 vezes aqui até o preço que está hoje, cerca de 6 reais, e sendo que nesse ano teve um preço médio de 21, tá? A própria follow-on, né, a oferta subsequente de ações recente que teve cerca de 2 meses foi no preço de 20 reais por ação, tá? Bom, isso tudo se traduz aqui nesse capitalização de mercado, né, que tem caído bastante aqui, né, desde 1 bilhão, acima de 1 bilhão, né, passando ali por meio bilhão até chegar aos atuais hoje 70 milhões, tá? E a consequente queda abrupta aqui do preço sobre valor patrimonial. Apesar disso, né, o patrimônio tem se mantido alto, isso aqui é reflexo também dos aumentos de capital, tem até crescido, né? O lucro da companhia, o contábil mesmo aqui, sem nenhum ajuste, tá? Parece tem ficado bem negativo em alguns períodos e recentemente a gente viu que ficou positivo, mas devido a efeitos não recorrentes, tá? E dívida líquida, né, que teve uma ascensão aqui significativa e permanece bem alta ainda, tá? Bem elevada para o patamar. No EV que eu somei a dívida líquida com a capitalização de mercado para a gente ter ideia do valor da companhia como um todo, tá? Então, aquele valor que estava lá em 2020 hoje está numa dívida extremamente cara, né? Mas ainda está um pouco menor aqui. Bom, avançando aqui para olhar para os desenvolvimentos recentes,
Primeiro, o follow-on que aconteceu depois do fechamento da DF, né? Então foi dinheiro novo que entrou aqui, não estava nesse balanço que a gente acabou de olhar. Foi emitido aqui 4,4 milhões de novas ações, tá? Que comparado aos 6,7 milhões que existia antes dessa oferta, chegou a 11 milhões de ações, tá? O que ilustra que é um pouco a diluição que a gente tem falado que tem ocorrido sucessivamente com a companhia, tá? Esses 4,4 milhões foi vendido a cerca de R$ 20 por ação, tá? Que resultou numa injeção aqui de aproximadamente 88,6 milhões de reais na companhia, tá? Valor que é até superior à capitalização de mercado atual, tá? Subscreveram esse aumento de capital 37 pessoas físicas, 3 fundos de investimento, um investidor estrangeiro, que provavelmente deve ser o Otan Capital, tá? Um veículo do Nelson Tanuri, uma instituição financeira e uma pessoa jurídica, tá? E 5 sócios / administradores, pessoas ligadas ou participantes do consórcio da oferta, tá? Outro ponto que eu queria destacar aqui são as mídias negativas, tá? Aqui vale dar uma olhada historicamente nos últimos anos o que tem acontecido com a reputação da Gafisa, né? Não só para reputação do que ela tem entregado na sua operação, mas também no mercado, né? Primeiro, essa notícia aqui, 88 milhões da Gafisa foram parar na conta do Banco Master e por que isso afeta a família Klabin. Tá? A família Klabin consegue vitória na justiça contra a Gafisa em disputa sobre a incorporadora. O Ministério Público Federal investiga pedido enviado por e-mail do próprio órgão para tirar do ar matéria do Estadão sobre o caso Gafisa Klabin. CVM absolve acusados em caso de aumento de capital da Gafisa. Tá? Então, isso aqui ilustra um pouco o imbróglio, né, que a companhia está passando, o envolvimento, né, que ela parece ter aqui com o Banco Master, disputas societárias, né, que passam aqui por CVM, justiça, arbitragem, né, só para a gente ter uma visão geral, né, sem mergulhar aqui para entender caso a caso. Tá? Bom, pessoal, passado por tudo isso aqui sobre a Gafisa, né, se for uma análise um pouco mais simples, mais rápida, a Gafisa está passando por um ciclo prolongado aqui de destruição de valor. Né? Quem investiu há 5 anos atrás, mais ou menos, perdeu 99% do que investiu. Né? Perdeu basicamente tudo, como a gente mostrou mais para cima. Essa destruição de valor tem passado aqui tanto por queda de ações, né, por grupamentos com mais queda e com emissão de mais ações que tem diluído bastante os acionistas da companhia, tá? Endividamento elevado, tá, da companhia, uma governança que tem sido bastante conturbada e muitas contingências aqui, né, de processos tanto ligados à governança quanto ligados a transações com partes relacionadas, ou mesmo na questão de qualidade das obras que a companhia está entregando. Por outro lado, né, o patrimônio contábil parece que apresenta bastante solidez, né, aqueles 2 bilhões de patrimônio que a gente viu. Mas a realização efetiva desse valor em conversão, né, no preço da ação parece ser altamente incerto. Né? Isso depende de uma recuperação operacional robusta, né, da companhia voltar a dar resultado sem efeitos não recorrentes, né? De qual vai ser o desfecho dessas disputas societárias, né, que estão bastante acirradas, né, processos judiciais e arbitrais que estão correndo, e o refinanciamento, né, de dívidas aqui que estão no curto prazo, e especialmente essa ligação aí com o Banco Master também levanta algumas dúvidas. Ao preço atual, né, que a gente está falando da capitalização de 70 milhões, ela reflete um estresse extremo. Tá? Então o mercado parece estar precificando até um risco aqui da companhia continuar operacional, tá? Visto tudo isso que a gente falou. E o potencial, né, dessa empresa retomar existe apenas caso ela consiga, né, reestabilizar a estrutura de capital, reduzir dependência de credores e recuperar a confiança. Tá? Então tudo isso passa por todos esses itens que a gente acabou de falar, de governança conturbada, endividamento elevado, diluições aos acionistas, né, que ela tem realizado historicamente. Então, realmente um cenário bem complexo. Tá? Apesar do um teórico aqui alto potencial dessa ação, né, ela parece ter um perfil bastante especulativo. Tá? Onde parece que ela tem muitos riscos, né,
apesar que ela parece também entregar um retorno, um potencial de retorno alto, né? Mas que a probabilidade desse retorno se materializar parece ser bastante baixo, tá? Então, é realmente um caso bem complexo, tá? Bom, essa foi aqui um pouco da análise rápida que a gente fez sobre as ações da Gafisa, né? Se você gostou, por favor, deixa um like, siga o canal, tá? Pra gente continuar fazendo esse trabalho. Lembrando aqui que a ideia aqui dessa apresentação, né, é apenas passar informações, tá? Gerais e educacionais para fins informativos, tá? Que não tem nenhuma recomendação de investimentos. Tudo aqui está baseado em dados públicos, tá? Disponíveis para público amplo e refletem apenas a visão aqui do apresentador, né? Na data desta apresentação está sujeita a alterações sem aviso prévio, tá? Então é isso, pessoal.